Está iniciando a gravação, vou pôr para gravar o áudio aqui também. E agora vou no texto. Aí precisamos compartilhar o texto também, né? Vamos lá. É muita função. E muito cedo da manhã a gente fica um pouquinho perdido. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Tudo certo. Gravando por todos os lugares. Eu vou procurar o texto aqui para ler. Vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Temos a leitura do verso 3, vou ler em sânscrito. Kashmin yuge pravirteyam, estane vakena hetuna, kuta sanchodita Krishna, kirtavansamitam muni. Tradução. Eu acho que tá certo esse verso. É esse mesmo, Bri? Não. É o verso 2, né? Desculpa, eu estava com o microfone. Nós estamos no verso 3. Tem certeza? Sim, porque ontem foi 1 e 2 que o Prabhu contextualizou os dois juntos, que era uma apresentação só. Porque eu tinha pego o verso 3 para interpretar amanhã, tudo bem. Então, leitura. Quando e onde esta literatura apareceu primeiramente e por que foi compilada? De onde Krishna, do Apayana Vyasa, o grande sábio, obteve inspiração para compilá-la? Mais uma vez, quando e onde esta literatura apareceu primeiramente e por que foi compilada? De onde Krishna, do Apayana Vyasa, o grande sábio, obteve inspiração para compilá-la? Gratidão, Andréia. Então, também as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanat Mirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurum Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, neste assim chamado mundo material, o mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento. A tal mestre espiritual, ofereço minhas respeitosas reverências. Hare Krishna. Muito bem. Então, esse verso, né? A semana retrasada, eu fiz uma contextualização de um dos versos também, em que eu falei muita coisa que era resposta para esse verso aí. Aí, quando eu peguei o verso para contextualizar, né, a primeira vez que eu li, eu pensei, esse verso aqui eu já falei sobre ele outro dia, vai ser fácil. Vou
conseguir ler uma coisa assim, outra e organizar a resposta. Aí eu falei: "Vamos ler aqui com calma". Aí eu falei: "Espera aí", quando a gente, né, vai se aprofundando, porque a gente tem a tendência a fazer as coisas assim, né, rápido. Então vou ler de novo, com mais atenção. "Ah, espera aí, era, né, eu já comentei sobre isso, mas tem umas diferençazinhas aqui. Deixa eu ler novamente". E aí eu percebi que esse verso tem 4 perguntas. E eu falei: "Ah, tá bom, essas perguntas essas respostas, a gente está aqui em torno aqui desse texto, eu vou encontrar as respostas e vamos contextualizar". Foi então o que eu fiz, né, analisei as 4 perguntas e fiz as respostas. Então eu só vou ler o o verso, né, novamente, para a gente ver essas perguntas. Então, o verso diz o seguinte: "Quando e onde esta literatura primeiramente apareceu e por que foi compilada?". Aí a gente já tem 3 perguntas: quando, onde e por quê. E aí continuando o verso: "De onde Krishna Vaipayana Vyasa, o grande sábio, obteve inspiração para compilá-la?". Aí vem a quarta pergunta: onde ele teve a inspiração? Onde obteve, né? Então quando e onde apareceu, por que foi compilado e de onde veio a inspiração. Aí eu falei: "Tá bom, vamos lá, né, ler, vou ler algumas coisas para fazer uma resposta, né, para essas perguntas". Aí lá na introdução do Srimad Bhagavatam, tem uma frase que diz assim: Brahma, o primeiro ser criado, o Deva supremo desse universo, recebeu os Vedas da pessoa suprema que mora no coração de todo ser vivo. Então, nessa frase que está, né, lá na introdução do Srimad Bhagavatam, já foi respondido a 2 perguntas, né? Quando e onde? Então, os Vedas apareceram no início da criação e onde? No início da criação e apareceram onde? No coração de Brahma. Então, as 2 primeiras perguntas já foram. Aí vem a terceira pergunta: por que essa obra foi compilada? Aí, né, isso a gente já falou outro dia, que a gente já sabe que Vyasadeva sabia que em Kali Yuga as pessoas não teriam tempo de vida nem memória suficiente para ouvir e gravar todos os conhecimentos védicos, né, uma literatura gigantesca. Aí ele resolveu dividir os Vedas em 4 partes e escreveu o Mahabharata. Aí ele pensou: tá, legal, pronto. Mas aí ele começou a prestar atenção, né, analisar, e viu que os Vedas, mesmo tendo sido divididos em 4 volumes, né, 4 partes, eles era um conhecimento muito denso, assim, acessível só para os brahmanas. E o Mahabharata sozinho não estava satisfazendo Vyasadeva. E aí a última pergunta é: de onde o grande sábio obteve inspiração para compilá-la, né, essa literatura, o Srimad Bhagavatam. Então, continuando a história, né, que ali Vyasadeva estava insatisfeito com o que ele tinha feito, né,
dividido os Vedas em 4 e feito Mahabharata. E aí ele resolveu conversar com seu mestre espiritual, que é o sábio Narada. E aí Narada sugeriu que ele entrasse em meditação para encontrar uma solução para o seu problema. E aí ele se sentou lá às margens do rio Sarasvati, entrou em meditação profunda, meditou no Srimad Bhagavatam, que é um relato da origem do universo, da história de seres altamente evoluídos, de instruções sobre a realização do eu, sobre o conhecimento da verdade absoluta. É um tratado de Bhakti Yoga completo. E aí, Vyasadeva ficou satisfeito. Aí eu terminei, né, de fazer a minha contextualização. Aí eu terminei de fazer a contextualização do verso e pensava assim, peraí, está faltando alguma coisa. Esse verso, eu não sei, mas ele tem alguma coisa a mais para dizer para mim. Eu até podia ouvir o Devananda dizendo aqui, essa interpretação aí está muito canista, pode melhorar. Eu ouvi aqui o Devananda falando. Aí eu falei, resolvi me sentar, acalmar um pouco a mente e olhar para o verso. Aí eu fiquei com o livro aberto, aí lendo, relendo, e até que eu falei assim, sabe do quê? Em vez desse verso fazer 4 perguntas assim, eu vou fazer uma pergunta aqui para esse verso. O que ele teria para ensinar para nós, aqui em Kali Yuga, agora, nesse momento, pleno ano de 2025, esse verso que foi compilado há 5.000 anos atrás, né? Lá por Vyasadeva, no Srimad Bhagavatam. Qual é a relação desse verso comigo e conosco aqui, com a humanidade nesse momento, né? De Kali Yuga 2025. Aí eu fechei meus olhos, falei assim, vou meditar, vou limpar a mente aqui e vou esperar a resposta. Vou fazer igual Brahma, vou ficar aqui no coração para ver se, né, surge alguma coisa, porque da cabeça não está surgindo. Vamos ver de outro lugar o que acontece, né? Olha, não deu, sei lá, nem 5 minutos. Gente, eu comecei a rir, porque eu falei, olha a situação que eu tô. Eu tô na mesma situação, com a mesma sensação de Vyasadeva. Eu estou aqui insatisfeita com essa contextualização, sabendo que esse verso tem mais para falar do que o que está escrito aqui. E outra coisa, também percebi que Vyasadeva, há 5.000 anos atrás, que era uma expansão da Suprema Personalidade de Deus, que a gente aprendeu isso, né, naquelas expansões de Deus. Vyasadeva, que era a expansão da Suprema Personalidade de Deus, também precisou meditar, ficar em silêncio, para acessar lá aquele ponto das escrituras dele, né, do que ele estava escrevendo, dos ensinamentos, aquilo que estava faltando lá naquela obra dele. Então, né, eu percebi, meu Deus, assim, uma expansão de Deus, e nós aqui todos estamos precisando da mesma coisa, e principalmente nós, aqui em 2025, o que a gente mais precisa? Aí eu entendi o que o verso estava querendo falar comigo e eu não estava vendo. É que o maior ensinamento ali
é que você precisa ficar em silêncio. Todo esse processo que eu passei para entender o verso foi para entender que a gente está procurando tudo do lado de fora. E a gente pode acessar a nossa verdade interna com a meditação, com o silêncio, com devoção e com o verdadeiro desejo, né, de conhecer a pessoa suprema. Isso não é do lado de fora que a gente consegue. Não é lendo 1 milhão de coisas. Tá bom, a gente tem que ter o conhecimento, mas a gente tem que internalizar isso, né? Que foi o que Vyasadeva fez. Ele tinha todo aquele material, mas ele só conseguiu expressar o que ele sentia, né, que era o Srimad Bhagavatam, depois que ele meditou profundamente lá nas margens do rio Sarasvati, e foi através do coração que ele recebeu o conhecimento. E o conhecimento está disponível, né? Tem muita gente que fala, os registros acásticos, está tudo lá. Nada, você tem que acessar e fazer o download das coisas. Mas isso, desculpa, a gente só consegue quando está em silêncio, em meditação, num estado de devoção, porque senão é muito difícil. Até para Vyasadeva foi difícil, imagina para nós, né? Então, tem esse verso que a gente acabou de cantar aqui agora, que é o Tesham Satata, no capítulo 10 da Bhagavad Gita, os versos 10 e 11. A gente todo dia fala a mesma coisa. Eu vou ler aqui a tradução clássica. Aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual podem vir a mim. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então, na verdade, é muito fácil, né? Serviço devocional, silêncio, meditação, e aí a gente consegue acessar os conhecimentos um pouco aqui, mas principalmente no coração. E não sei se vocês conhecem um poeta chamado Rumi. Ele nasceu em 1200 e alguma, no início de 1200, 1205, 1207, alguma coisa assim. E eu acho ele assim sensacional. Então ele tem um verso que diz o seguinte: a inspiração que você procura já está dentro de você. Fique em silêncio e escute. Vou até repetir. A inspiração que você procura já está dentro de você. Fique em silêncio e escute. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, que essa contextualização desse verso veio bem do coração. Obrigada a todos. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare